Neste momento, convidamos para compor a mesa de trabalho com o tema Vigilância Socioassistencial e Cadastro Único, uma conexão necessária. Convidamos o diretor do Departamento de Gestão do Sistema Único de Assistência Social, da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, senhor Luiz Otávio Pires de Faria. Convidamos a Coordenadora Geral de Integração de Ações do Cadastro Único da Secretaria de Renda e de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, senhora Denise do Carmo Direito. Para coordenar esta mesa de trabalho, convidamos a diretora adjunta do Departamento de Gestão do SUS, da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, senhora Caroline Aires. Neste momento, eu passo a palavra à senhora Caroline Aires, diretora adjunta do Departamento de Gestão do SUS, da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, que coordenará esta mesa de trabalho, desejando a todos um ótimo trabalho. Bom, boa tarde, sejam bem-vindos. Minha missão aqui é coordenar os palestrantes. Vocês vão ter 30 minutos de fala. E se ao final tivermos tempo, a gente abre para a plenária para perguntas, tá? De imediato, eu já passo a palavra aqui para a Denise, para que ela inicie. Bom, boa tarde a todos e a todas. Na verdade, hoje a minha fala vai ser um pouquinho diferente, eu acho que até do esperado, né? O cadastro traz, a Senarc traz um debate bastante novo, tanto dentro da própria secretaria como para o próprio Ministério, mas a gente não queria perder a oportunidade desse fórum que discute a questão de informação, de acesso à informação e a necessidade de informação para conhecer o público com que trabalha, esse debate. Nós vamos ter amanhã, na verdade, uma mesa com a Jennifer, que é outra coordenadora geral, substituta da diretoria, que é sobre a questão dos usos dos dados do cadastro propriamente dito. Então, como é que a gente faz para acessar, quais são as ferramentas de acesso. Então, isso a gente vai estar dialogando, conversando com vocês amanhã. E hoje, na verdade, o que a gente trouxe foi a questão da rede do cadastro único, né? Um mecanismo recém-lançado, na verdade, foi lançado aqui há menos de 20 dias, e eu gostaria que você colocasse a apresentação. Denise. Então, assim, nesse dia foram lançadas duas soluções tecnológicas. Uma é a consulta cidadão, eu não sei se vocês conhecem, que eu, no caso, não trouxe para apresentar, porque também não tem muita apresentação, é o acesso às informações do cidadão por meio da internet, né? O cidadão, hoje em dia, o cadastro único, ele não permitia que o cidadão consultasse as suas informações. Então, muitas vezes, a família ia lá, fazia o cadastro, e hoje ou amanhã ela queria acessar um benefício qualquer, queria acessar um programa, ou queria até conhecer, lembrar quando é que ela tinha feito o cadastro dela, quando é que desatualizava, e ela era obrigada a voltar ali no CRAS, ou mesmo no cadastro, no posto qualquer de cadastramento, para pegar essas informações. Hoje em dia, não, ela ganhou autonomia, é uma ferramenta que se chama Consulta Cidadão, está na portal do site do MDS, um banner, e ela permite o quê? A pessoa conhecendo seu nome, NIS e alguma documentação que esteja no cadastro, ela consegue acessar suas informações básicas do cadastro. Quando é que falta para fazer a atualização, né, para 2 anos, a composição familiar, a renda per capita da família. Então, isso permite a ela ter acesso às informações e também é gerado um QR Code, né, um códigozinho, que você consegue consultar para ver a veracidade desse comprovante. Então, isso dali, além de ser uma ferramenta de consulta, se transformou também num comprovante de cadastramento, que é outro limite que a gente tinha também, que era as pessoas pediam comprovante de cadastramento. Na verdade, que a gente tem uma folha resumo, mas que aquela folha resumo nem sempre quer dizer que a pessoa efetivamente estava no cadastro. Ela podia ter sido rasurada, ela podia ter sido modificada, e como é que a pessoa ia ter essa certeza? Agora ficou mais fácil, porque você é capaz de acessar de qualquer, de aplicativo, de celular, de qualquer ponto de acesso à internet, tirar essas suas informações, imprimir, e ela vai estar ali com um código. O programa, ou aquele que demandou essa informação, acessando esse código, consegue ver as mesmas informações e comprovar que aquele é um comprovante legítimo, ok, válido.
Tá? Então, esse é um mecanismo que foi lançado, nós já estamos com um volume de acesso, aí, se não me engano, mais de 100 mil acessos já, isso há menos de 20 dias, então, assim, mostrando aí sem muita divulgação, mas é um potencial muito grande mesmo de consulta e de relevância para esse trabalho. Isso significa que são 100 mil atendimentos a menos que a gente está dando na rede, né? Desses 100 mil, 30 mil imprimiram com comprovante, então, assim, são 30 mil impressões também que deixaram, de uma certa forma, ali de demandar, né, as gestões. Então, a gente entende um mecanismo bastante simples de consulta, mas muito importante para as famílias, né? Então, essa era uma questão que a gente queria apresentar. E a outra, a rede Cadastro Único, que foi lançada também no mesmo dia. A rede, na verdade, aí é uma coisa menos palpável, vamos dizer assim, né, porque a consulta é muito, muito palpável, muito visível, mas é exatamente uma tentativa de articulação e coordenação das políticas e dos programas que utilizam o Cadastro Único para fazer seleção de beneficiário. Hoje em dia, o cadastro só... Hoje em dia, só para a gente ter aquela velha e boa visão geral que a gente sempre mostra, né? O pessoal já vai dizer, não, de novo, mas sempre é importante, né? Tem muita gente que está chegando na gestão agora, né? Nós tivemos agora nos encontros regionais, né, da assistência, e percebemos que a gente geralmente tem uma coisa assim, poxa, vocês estão apresentando isso de novo, dessa vez foi ao contrário. Não, vocês estão apresentando muito rápido, que isso a gente não conhecia. Então, pelo sim, pelo não, a gente sempre traz o básico do cadastro, que é uma forma também de estar né, levando todo mundo ao mesmo patamar, quem não conhece, passar a compreender. O Cadastro Único, hoje em dia, ele tem um foco nas famílias de baixa renda, é um cadastro que já inclui 40% da população brasileira, é um cadastro grande, né? Ele tem mais de 20 programas que utilizam o cadastro para fazer as suas políticas. Ele serve para planejamento para outras tantas políticas, mais de 20 ou 30 políticas usam o cadastro para fazer o planejamento das suas ações. Ele também é o registro dos grupos tradicionais específicos. Isso significa que você consegue ter no cadastro a identificação de quilombolas, de ribeirinhos, de população em situação de rua, ou seja, uma série de grupos populacionais que hoje em dia o cadastro é a melhor fonte de informação, né? Alguns nós temos informações também no censo, mas não com o detalhamento que o cadastro tem. A gente coleta mesmo as informações que a gente coleta de todas as famílias e faz uma identificação, que nos permite usar como fonte de extração de informação dessas famílias. Vou fazer ao contrário. Bom, hoje em dia, em números, os grandes números do cadastro que a gente fala, o cadastro está com 78 milhões e 500 mil pessoas cadastradas, 26 ou quase 27 milhões de famílias. Desse total, 85% são famílias de baixa renda. Então, ele continua sendo uma ferramenta extremamente focalizada nas famílias vulneráveis brasileiras. O número de atualização por mês, para a gente entender o que significa a gestão do cadastro, né? É uma rede de atendimento cadastro, está junto da assistência, né? Algumas vezes você tem postos que estão fora da assistência, mas a grande maioria está sob a coordenação da assistência. Ao todo, hoje em dia, nós temos 9.500 pontos de atendimento. Hoje em dia se faz 1 milhão de atualização mês dentro do cadastro, entre inclusão e atualização, ou seja, você tem 1 milhão de pessoas que estão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 pessoas que estão indo ao cadastro todo mês fazer algum tipo de ação. É um número bastante significativo, né? A grande maioria hoje em dia é atualização, logicamente, e um percentual menor de inclusão. Isso é óbvio, né? O cadastro já é quase um censo na nossa população vulnerável, ele já entra num momento de estabilidade, então um grande fluxo, hoje em dia, de movimentação dentro do cadastro é realmente de atualização. Os usos do cadastro, a gente já falou um pouquinho, a questão de planejamento das ações no território, o cadastro todo chega até município, né? O cadastro ainda não tem a identificação por geoprocessamento, por exemplo, o cadastro ainda trabalha hoje em dia com a questão municipal e estadual, mas você consegue fazer algum tipo de planejamento. É uma ferramenta de monitoramento da situação das famílias, você consegue fazer uma história, né, histórico daquela família, como é que ela se comportou ao longo dos anos que ela está dentro do cadastro. É uma ferramenta de seleção de beneficiários, é um instrumento de transparência, né, a seleção dos beneficiários para ser mais clara, a partir de que regras, a partir de que situação eu selecionei aquelas famílias.
e é uma rede de atendimento em todos os municípios. O cadastro hoje em dia está em todos os municípios. Bom, os programas e os maiores números, só para a gente entrar um pouquinho no que a gente queria trazer para vocês hoje. Porque hoje em dia o cadastro, o Bolsa Família está com 13 milhões e 600, ele iria, né, 13 milhões e 500, 13 milhões e 14 milhões de famílias. Nós temos, por exemplo, uma tarifa social de energia elétrica que já teve 12 milhões de famílias, é quase um bolsa, agora houve um ajuste nos últimos anos até nas regras, e esse benefício hoje em dia está rodando na volta de 9 milhões de famílias. Benefício de prestação continuada, o BPC, que tem 4 milhões e 200, dos quais só 2 milhões e 600 estão dentro do cadastro. Então, é o esforço que a gente hoje em dia enfrenta, né? O último programa, vamos dizer assim, que entrou para dentro do cadastro, é o irmão mais novo dessas políticas, vamos dizer assim, e isso gera um desafio aí que eu acho que estamos todos aqui bem conscientes do desafio que é hoje em dia a inserção das famílias do BPC para o cadastro. Minha Casa Minha Vida tem 1 milhão também de famílias quase. Reforma agrária também utilizo para cadastro único para a seleção de quem receberá terra. Outro 1 milhão o facultativo de baixa renda, que é um programa do INSS, né? É um programa previdenciário, na verdade. Cisternas, está com quase 800 mil famílias, carteira de idoso, outras 800 mil famílias, isenção de taxa de concurso público, 700 mil pessoas, porque ele é um benefício individualizado, fomento, 200 mil famílias atendidas já. Esses são alguns dos programas, né? E nós vamos olhar um pouquinho o que isso significa em termos do cadastro, qual é o impacto que isso gera. Os pontos fortes do cadastro hoje em dia é a questão, isso daí foi retirado de uma pesquisa, tá? Nós perguntamos aos programas o que eles entendiam como pontos fortes, eles nos falaram, bom, ele para mim hoje em dia é um instrumento de seleção, ele é uma referência de renda, né? Raramente os programas pedem outro tipo de comprovante para além daquele que está no cadastro, até porque o cadastro tem os seus processos de qualificação, né? A revisão, a averiguação... Desculpa, são processos que tentam acompanhar a questão da renda, a informação que é prestada em relação à renda. Confiabilidade dos dados, ele é dito, né, ele é avaliado como uma ferramenta útil por causa disso, e um promotor de intersetorialidade, ou seja, ele é capaz de promover a articulação entre essas políticas, ou deveria ser capaz de promover a articulação entre essas políticas. Quais são os pontos a superar, vamos dizer assim? O que essas pessoas disseram? Exatamente também a interoperabilidade no sentido desse ser um instrumento de articulação de política. Então, a gente leu isso de que forma? Quer dizer, ele é um ponto forte porque ele é algo que se almeja, mas, ao mesmo tempo, é um ponto fraco porque é algo que ainda não está alcançado. Então, isso daí fica para a gente. Acesso aos dados, apesar de todos os nossos esforços de tentar tornar mais fácil o acesso aos dados do cadastro, o cadastro ainda é uma ferramenta pesada e tem a sua dificuldade. Mas o Consulta Cidadão, por exemplo, já é uma resposta a essa pesquisa, né? Se acesso aos dados era difícil, hoje em dia, com Consulta Cidadão, essa ferramenta que permite as pessoas acessarem os dados, já ficou um pouco mais fácil. E divergências de conceitos, estamos vivendo isso também aí com o BPC, né, que são os programas que entram para a rede do cadastro, que querem usar o cadastro, mas não são plenamente aderentes aos conceitos do cadastro. Isso gera uma enorme tensão, tanto para a rede de cadastramento, como para o próprio programa que vai usar, que não sabe exatamente o que ele está encontrando ali dentro. Então, uma necessidade de a gente convergir em termos de conceitos, para que todas essas políticas possam andar de uma forma mais pacificada, a partir do cadastro. Bom, os conceitos do cadastro, eu trago isso daqui só porque realmente pode ser de interesse, né? O que é que o cadastro usa como conceito de família. Ele não tem a ver com consanguinidade, ele é feito por uma ou mais pessoas que partilham renda e despesa e moram no mesmo domicílio. Esse é um conceito muito básico que o cadastro usa e muito fácil de ser compreendido, né? Morador é o local habitual, a moradia devia ser melhor, é o local habitual de residência, então a pessoa não precisa informar, não precisa
comprovante de residência. Raramente as famílias vulneráveis, as famílias com quem a gente lida, têm um comprovante de residência no seu nome, então não é necessária essa comprovação. E a pessoa que está internada há mais de 12 meses ou privada de liberdade, ela não aparece no cadastro como sendo componente daquela família. Tá? Isso tem algumas políticas que têm dificuldade de lidar com essa informação porque lidam de outra forma. Então, a gente mostra isso daí porque esse é um dos problemas, por exemplo, que a gente tem. Responsável familiar é a pessoa que presta as informações para o cadastro, que responde, né, e assina, na verdade, um termo de que as informações prestadas pela família são corretas e são verdadeiras. Renda familiar é a renda do rendimento bruto de todos os integrantes da família. A gente coleta, na verdade, a renda de um por um, de cada pessoa, e depois a gente faz um cálculo da renda familiar e um cálculo da renda média dessas famílias. Não vou apresentar isso. Então, o que é a rede do Cadastro Único? É um espaço, na verdade, tá, de colaboração para promover a interação entre outros programas usuários do Cadastro Único, visando a melhoria da gestão e do atendimento ao cidadão. Então, como a gente estava falando, essa rede está baseada em encontros periódicos, são trimestrais, com todos os gestores desses programas e num espaço virtual de interação. Tá, nós já tivemos o primeiro encontro da rede, que, por sinal, esse é o espaço virtual de integração, só para mostrar. Tá? Nós já tivemos o primeiro encontro da rede e a assistência esteve conosco, né? SNS são encontros para programas sociais federais, por enquanto. Nós não tivemos ainda tamanho para capacidade realmente de incluir aí as políticas que usam o cadastro IA, né, dentro dos estados e municípios. Então, a ideia é que a rede ela cresça ao longo do tempo, mas hoje em dia a gente, na verdade, está estruturando ela e consolidando ela através dos programas federais. Então, nós tivemos no nosso primeiro encontro a maior parte das políticas da assistência que estavam lá. E a gente quer a gente quer trazer uma outra discussão além da presença das políticas da assistência, vamos dizer assim, gerenciadas pela SNS, uma outra questão que é o atendimento a questão da informação que essa rede é capaz de trazer para a assistência. O que eu posso fazer se eu sei, por exemplo, que aquela família que eu estou dando atendimento também recebe Minha Casa Minha Vida, ou vai receber mês que vem? O que eu posso fazer com que, sabendo também que ela tem tarifa social de energia elétrica, que ela tem um facultativo de baixa renda, que ela é alvo também de uma reforma agrária, que ela tem financiamento ou não tem e deveria ter. Quer dizer, eu tenho um conjunto de informações que eu consigo, a partir do momento que eu tenho essa estruturação dessas informações, que eu acho que é interessante também para quem acompanha as famílias. Então, essa é um pouco a discussão que a gente traz aí, um pouco fora da curva, né, no sentido de que é uma coisa extremamente nova, em construção. Essas informações ainda não estão dadas, mas a ideia é que nos próximos meses a gente consiga construir essa ferramenta. Por quê? Porque a gente tem todo um espaço de interlocução com essas políticas tão diversas, que inclui a fazer com que elas façam a sua adesão à rede do cadastro de forma espontânea. Nós, hoje em dia, não temos um mecanismo de obrigatoriedade, é uma coisa que se discute dentro da Senarc, a necessidade da gente ter um termo de adesão ao cadastro, né? Nós não temos. Então, o que acontece? Nós somos muitas vezes surpreendidos, por exemplo, agora, esse ano, pelo Enem. O Enem tornou obrigatório, né, estar dentro do cadastro para ser isento da taxa do Enem. Só assim, que a gente descobre no mesmo dia que todo mundo descobre. Isso gera uma pressão na rede violenta, somos pegos de surpresa do mesmo jeito. Isso gera uma pressão na rede, porque, de repente, você tem um monte de gente perguntando sobre Enem, como é que eu faço para ter isenção, como é que eu não faço, e nós correndo atrás para tentar orientar minimamente e até negociar, porque nesse caso nós tivemos uma negociação muito rápida, mas muito dura com o MEC, porque eles queriam que fosse usado para até 1,5 salário mínimo per capita, o que era um perfil totalmente fora do cadastro. Nós não íamos conseguir responder, né, e nem temos interesse, porque nós íamos virar um censo, né, o cadastro vai virar um grande censo da população brasileira, porque 1,5 salário mínimo de renda per capita dá mais de 80% da população brasileira. Então, nós acabamos garantindo que fosse pelo menos para meio salário mínimo, que é, em princípio, o foco do cadastro, e fosse usado como uma alternativa. Se ele não preenchesse a ficha lá, que tinha uma ficha de preenchimento do MEC, do MEC, do Enem, ele então se ele tivesse o NIS, ele poderia checar suas informações no cadastro. Então, esses diálogos, quer dizer, então, o que a gente entende é que o cadastro
seria fundamental para o cadastro a gente ter um termo de adesão obrigatório, que isso impediria a gente ter essas entradas assodadas, vamos dizer assim, né, e até mesmo conceitos diferentes, vamos negociar antes de estar, né, de ir a público, mas hoje em dia nós não temos. Então, a gente precisa de uma adesão, vamos dizer assim, espontânea. Na verdade, que as pessoas venham porque entendam que é importante estar na rede, porque há benefícios nisso, que é uma construção conjunta em ser feita. E eu acho que a gente fomos bem-sucedidos na nossa primeira agenda, tivemos a grande maioria dos programas, estiveram lá e começa a ter um compromisso da construção. E a outra questão é que a gente precisa dessa construção colaborativa, inclusive para ter acesso às bases desses programas, porque a outra coisa paradoxal, vamos dizer assim, é que apesar da gente fornecer todas as informações para os programas, muitas vezes eles alegam questão de sigilo para nos fornecer de volta aqueles que foram selecionados a partir da própria base do cadastro. Então, nós também passamos por uma parte de negociação e de entendimento. Peraí, se eu te dou o dado para você selecionar, como é que você não consegue me dar de volta quem que você selecionou? Né? Então, isso são diálogos feitos porque não está dado. O arcabouço normativo, hoje em dia, não obriga nem ao programa fazer uma adesão formal e nem a ter determinadas pré-condições para poder entrar. Então, a gente está fazendo via rede, há uma discussão de mudança normativa, mas a gente sabe que essas coisas, de vez em quando, demoram mais do que o tempo que a gente tem para fazer. Então, a gente resolveu fazer, né, dizem que tem duas formas de fazer tudo na vida, né, ou pelo amor ou pela dor. Então, a gente resolveu fazer pelo amor, né, e chamar para dialogar, e chamar para construir, e, por enquanto, a gente está sendo bem-sucedido aí nessa agenda. A ideia, bom, então as melhorias, é uma melhoria efetiva para a família, né? A partir do momento que eu tenho um olhar completo sobre a família, eu posso até entender de uma forma mais aprofundada quais são as suas vulnerabilidades. Os municípios, eu acho que há uma racionalização de oferta de serviços, né, de atendimento que pode ser prestado a essas famílias. Os estados também melhoram o seu apoio, conseguem ter mais informações para fazer esse perfil também a necessidade de acesso a determinadas políticas. E o governo federal, uma questão de maior articulação mesmo das políticas, de interoperabilidade das bases e de focalização na seleção dos beneficiários. Hoje por hoje, né, gente, essas 30 políticas, 20 e poucas políticas que bebem do cadastro único permanentemente para a solução dos seus benefícios, não se veem. Então, eu não faço a mínima ideia, hoje em dia, se a família recebe 1, 5, 10, nenhum, meio programa. Nós não sabemos, tá? Ninguém no governo sabe hoje. Então, o que cada um tem é uma visão da sua caixinha. Isso gera impactos, por exemplo, a gente sempre dá um exemplo clássico, que é a questão da ATER, chamada ATER, que é Assistência Técnica Rural, e cisternas. Se eu entro com uma assistência técnica rural, que é uma forma, quando eu dou orientação, como é que essa família faz para ter uma grade produtiva melhor, antes de entrar com a cisterna, eu tenho um trabalho perdido. Por quê? Porque a assistência técnica rural vai orientar essa família que não tem quase acesso à água. Quando ela já tem uma cisterna, ela tem acesso à água, a grade produtiva dela muda. Né? E aí, então, essas políticas elas têm que estar profundamente articuladas. Então, nós temos alguns casos de articulação entre algumas políticas, mas não tem nada sistematizado em relação a isso. Então, que esse espaço, a ideia é que esse espaço também seja um espaço de articulação. Essa questão da articulação do cadastro, ela já estava prevista na sua própria normativa, tá? No seu decreto não de origem, mas porque o cadastro de 2001, né? Mas quando foi em 2007 que ele ganhou a robustez um pouco que tem hoje em dia, começa a ganhar robustez, já estava lá no seu artigo 2º a integração de programas sociais. Então, já se previa que o cadastro, se tinha ambição, se tinha a vontade que o cadastro fosse esse elemento. Hoje em dia, essa é a rede do cadastro único, a gente gosta de apresentar ele, esse elemento visual, tá? Isso aí é um sociograma, tá? Isso aí se faz por meio, como é que é feito? Nós entrevistamos todos os programas que usam cadastro e perguntamos qual era o fluxo de informação necessário para ele gerenciar o seu programa. Então, eu não vou me estender aí na explicação do sociograma, tem toda uma explicação tem uma série de informações que esse sociograma nos dá, mas eu acho que visualmente é interessante porque mostra um pouco, e aí está todo mundo, tá, gente? Está a carteira do idoso, está a TV digital, está a faculdade de baixa renda, está o Bolsa Família, está fomento, está inclusive o serviço de acompanhamento familiar. Tá? Por quê? Porque ele usa informação do cadastro, então, assim, essas bolinhas, elas igualam programas enormes com programas bem pequenininhos, como o próprio fomento, que são de dimensões menores. Mas o importante aí não era a questão da dimensão do programa, mas o fluxo de informação que se dá
né, através dessa, por meio do cadastro. O cadastro fica maior, porque ele é o grande fornecedor de informação. Quando a gente faz esse gráfico, tem um jeito, eu acho que eu não trouxe, tá? Mas tem um jeito de fazer esse gráfico, que é o contrário, é que quem é o grande recebedor de informação. Aí nós vamos ver alguém aqui, vamos ver se tem Luizinho aqui, peraí. Ixi, não vou fazer, não vou conseguir. Ih, caramba, nossa, isso aqui que eu faço agora. Ai, voltou, graças a Deus. Não, que medo e pânico agora. Aí tem um outro gráfico que é o contrário, que a gente consegue fazer, quem recebe o grande volume de informação, e aí a gente vai ter um ator ali chamado G municipal, que está ali, um triângulozinho vermelho, que vai crescer, vai ficar desse tamanho. Que isso significa o quê? Que ele é o grande receptor das informações. Por quê? Porque ele é quem vai dar essas informações, vai prestar esse serviço para o cidadão. Esse gráfico ele vai ser cortado, vamos dizer assim, até quando eu faço a entrega daquela política para o cidadão. Tá? Então, você nas beiras, a gente vai ver que a gente tem, por exemplo, desde distribuidora de energia elétrica, tá? Companhia de energia elétrica, que é o caso da ANEEL, né? do Tarifa Social de Energia Elétrica. Nós vamos ter o INCRA, nós vamos ter Caixa Econômica, que é aquela que paga os benefícios, e nós também vamos ter a gestão municipal como um grande entregador das políticas que se articulam a partir do cadastro. E aí, bom, esses são os programas que estão aí, Bolsa Verde, Cisternas, não está o BPC, são os programas que usam o cadastro. O BPC, quando foi feito esse sociograma, o BPC ainda não estava dentro do cadastro, então ele não está dentro desse sociograma. Carteira do idoso, fomenta as atividades produtivas rurais, PET, serviços socioassistenciais, tarifa social de energia elétrica, distribuidores de conversores de TV digital, telefone popular, faculdade de baixa renda. Não vou ler tudo não, gente. Depois a gente deixa a apresentação, quem quiser olhar quais são essas políticas que usam o cadastro, a gente aponta. Então, o que a gente vê da primeira questão? A primeira questão é uma questão, a partir dessa rede, o que a gente entende? A gente já entendeu algumas coisas, né? Que tem alguns entes que entregam essas políticas têm pouca, muitas vezes têm pouca relação com a própria gestão pública, né? Como, por exemplo, companhias de energia elétrica. Isso significa que o cidadão também fica muito à parte dessa questão, isso é um problema. Tem uma questão de que esses programas não se apropriam dos processos de qualificação do cadastro. Então, a rede ela serve para isso, para a gente passar esse processo de averiguação e revisão cadastral, eles não são corretamente apropriados por todos os programas. Você tem a questão do conflito de conceitos, que a gente já falou, tem 10 minutos, sabe? Falta de canais de atendimento, e aí uma questão que aí sim, eu acho que é uma discussão, por isso que a gente traz uma discussão nova, em outro patamar, eu acho que um pouco diferente aí do que a gente está acostumado a fazer, que não é uma decisão para a gente decidir hoje, não é uma questão para a gente ter agora, mas é uma questão que a gente tem que ter no horizonte. Todos nós, né, que estamos na política de assistência, de uma forma ou de outra, temos que começar a nos preocupar como é que nós vamos melhorar essas entregas ou esse atendimento ao cidadão. Nós estamos fazendo essa rede, essa discussão vai se dar naquele âmbito, vai se dar em parceria, logicamente, com as outras secretarias do MDS, CESAM, SNES, mas tem outra discussão, né? Que é como é que se faz a entrega dessas políticas, como é que eu faço acompanhamento dessas famílias, até que ponto essas informações devem ser incorporadas quando eu falo de acompanhar, por exemplo, a família e ter uma noção das vulnerabilidades dela. Seria interessante eu ter um mapa de quais as políticas que essas famílias estão acessando, as políticas sociais que vêm pelo cadastro? Se isso é interessante, quais são os mecanismos que nós vamos construir para isso? Então, essa discussão ela é nova, tanto do ponto de vista da Senar, como eu acho que do próprio Ministério, mas que deve ser feita. Então, é importante a gente já ter isso no cenário, começar a discutir essas questões, porque é uma questão de amadurecimento, não está dada, né? A solução não está dada, o que a gente aponta é que existe hoje em dia, de fato, um problema que a gente, cadastro, vamos dizer assim, percebemos muito. Por quê? Eu acho que também a assistência percebe da mesma forma, que é o cidadão chegar lá, querer acesso a uma determinada política, ou querer informação de uma determinada política, ou querer saber por que perdeu determinado benefício, e a gente não tem o que fazer, não sabe nem para onde encaminha. Né? Por quê? Porque a gestão de uma parte dessas políticas é feita de forma altamente centralizada no governo federal, sem capilaridade, e aí a gente fica desse jeito. Né? Então, para uma melhoria para o cidadão, né, para que a gente possa atender de uma forma mais integrada, melhor, eu acho que essas são informações, são caminhos que a gente precisa construir. Deixa eu ver aqui.
Bom, Visão do Futuro é isso, é um pouco o que a gente está falando, que é um atendimento mais adequado ao cidadão, à sua necessidade de acesso à informação e às políticas sociais. Políticas sociais coordenadas, aquilo que a gente já falou também, quer dizer, que cada um entra no território de uma forma descoordenada e muitas vezes tem até a vulnerabilidade que a família precisa naquele momento, quais são os problemas que ela tem. A adoção dos processos de qualificação do cadastro, isso é uma averiguação e revisão cadastral também por todos os seus entes, né? E uma racionalização do atendimento e informação, e prestação de informações, porque assim, o atendimento é uma questão, mas tem até a questão da informação. Eu quero informação sobre como é que eu faço para, sei lá, o fomento, uma assistência técnica, uma reforma agrária, uma tarifa social, e eu fico, né, solto no mundo. Né? Eu tenho que saber em que portinha que eu vou né, bater. Então, se a gente conseguisse, né, fazer essa discussão, fazer um mecanismo de informação que seja mais adequado, dizer para o cidadão, não, a portinha que você tem que bater é essa, ou esse é o caminho que você tem que seguir, eu acho que há um ganho aí. Então, essa é uma discussão que a gente trouxe hoje, ainda em construção, é o que eu faço. A gente precisou lançar a rede, porque era necessário chamar essas políticas para essa interlocução, mas é um processo realmente em construção. Então, a gente quer trazer essa discussão até para ouvi-los também, como é que vocês percebem a possibilidade, os caminhos que a gente tem. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Cumpriu aí rigorosamente os 30 minutos. Na sequência, agora eu vou passar a palavra para o Luiz Otávio, também com 30 minutos de fala. Bom, primeiro, meu boa tarde a todos, meu agradecimento a todos que se deslocaram dos seus estados, dos seus municípios, para estar conosco aqui. Queria deixar aqui registrado meu agradecimento também a toda a equipe que se envolve para tornar possível a realização desse encontro. Agradecer o apoio que nos é dado tanto pela Secretaria Nacional de Assistência Social, como também os colegas e companheiros da SENARC, da SAGE, das secretarias do MDS de uma forma geral. Registrar também aqui um agradecimento especial ao Banco Mundial, por meio do qual, através de um dos projetos de cooperação com o banco, nós estamos viabilizando também a realização desse encontro. Nós estamos custeando, temos possibilidade de custear esse encontro com recursos do banco. Bem, como já foi dito, é a 10ª edição desse encontro. Nós, ano passado, não realizamos, né? É algo que eu ainda lembro com uma certa... com um certo mal-estar, né, de termos interrompido, né, a série, mas acho que foram circunstâncias bastante atípicas e estamos aqui depois, com um intervalo de 2 anos, mas podendo, então, dar continuidade aos encontros de vigilância. Nesses 2 anos que separam este encontro do encontro anterior, né, a gente percebe que temos também várias pessoas novas, né, participando do encontro. É claro, temos aqui, né, as figurinhas carimbadas, né, assim como eu, né, mas temos também vários colegas que são rostos novos no encontro, que são possivelmente pessoas que estão aí implantando ou se preparando para implantar a vigilância socioassistencial nos seus municípios e nos estados. Então, sejam todos muito bem-vindos. Precisamos de sangue novo, disposição para continuar com a gente nessa jornada. Dá o coisinha.
Bom, a letrinha ficou meio pequena, mas como eu vou ler também, né, eu sempre vejo o encontro de monitoramento como monitoramento e vigilância, né, também é isso, ao longo do tempo, a gente começou como encontro de monitoramento, depois passou a monitoramento e vigilância, e não sei se na última edição ou se nessa, que a gente assumiu a denominação mesmo encontro de vigilância, e eu ainda não me adaptei, ainda teimo, às vezes, em falar encontro de monitoramento, né? Mas, de toda forma, o encontro, ele é sempre um momento que eu gosto de trazer algumas ideias para, de certa forma, jogar para vocês, compartilhar, porque eu acho que é também dos encontros promovidos pelo Ministério, talvez aquele que a gente tenha maior número e diversidade de participantes. Então, temos aqui não só estados e municípios, o que por si só já é uma variedade bastante grande, mas temos também trabalhadores, usuários, né? E trazer algumas provocações, né, é sempre bom para a gente poder refletir e buscar ideias novas, né? Então, eu vou começar aqui com uma série de perguntas que orientaram a minha mente quando eu fui preparar a apresentação para essa mesa. Algumas perguntas que parecem bastante óbvias, né, que parecem fáceis de ser respondidas, outras nem tanto, né, mas vamos passar rapidamente por elas, né? A primeira delas, né, que é, afinal, o que é vigilância socioassistencial, né? A gente vem, desde da instituição do SUAS, né, discutindo e formulando o que é vigilância socioassistencial. Temos hoje um acúmulo, né, temos certas definições que não tínhamos há 10 ou mesmo há 5 anos atrás, mas, ao mesmo tempo, esta pergunta ainda nos persegue, né? E por que nos persegue, a meu ver, né? Porque, para mim, vigilância socioassistencial é um conceito em busca de um conteúdo, né, ou é uma palavra em busca de um significado, né? Nós inventamos o termo vigilância socioassistencial, né, com uma intuição do que queríamos com isso, né? Então, a ideia da vigilância como a identificação de vulnerabilidades e, de certa forma, a antecipação, a possibilidade de antecipação às situações de agravamento de risco, né? Mas, se a gente pega lá a NOB 2005, a gente já vê que ali você tem uma questão que fala das vulnerabilidades, da informação, do território, mas gradativamente a gente foi maturando e construindo conjuntamente uma definição mais consistente do que é a vigilância. Mas, a meu ver, esta construção, ela não chegou ao fim, né? Eu acho que nós continuamos e devemos continuar a nos perguntar o que é vigilância, e eu acho que a nossa resposta tende a continuar se modificando, né? E não acho que isso em si seja uma coisa ruim, né? Eu acho que é parte de um processo e de um processo de enriquecimento do que virá a ser
a vigilância, né, e do que nós estamos construindo, da ousadia do que nós estamos construindo. Né. Uma segunda pergunta que eu fiz para mim mesmo é como a vigilância socioassistencial se objetiva na gestão do sistema e na provisão dos serviços. Bom, a objetivação da vigilância, ou seja, ainda que a gente tenha amadurecido em relação a uma definição conceitual, mas a sua objetivação ainda é algo complexo, particularmente quando a gente pensa na questão da provisão dos serviços. Né? Nós, do ponto de vista da gestão do sistema, eu acho que nós conseguimos avançar mais nesta perspectiva de objetivar e de dar materialidade ao que é a vigilância, com atividades mais concretas, com objetivos mais concretos, mas, ao mesmo tempo, nós sempre tivemos muita clareza de que a vigilância ela é transversal ao sistema, ou seja, ela tem que estar presente em todas as dimensões, e a vigilância ela se dá, de alguma forma, também na provisão dos serviços, na atenção prestada à população. E, com frequência, a gente diz, não, o CRAS realiza vigilância no território, deve realizar vigilância no território. A vigilância não é apenas uma atividade que acontece lá na gestão, ela é uma atividade que tem que ter vida no território. Ok, eu acho que não temos maior divergência quanto a isso. Agora, nos falta ainda dizer de uma forma mais objetiva, mais clara, né, o que é, como se realiza, como se materializa essa vigilância socioassistencial na provisão de serviços, na atenção à população. Né? E aí uma terceira pergunta que deriva disso, que é o que podemos entender por ações de vigilância socioassistencial? Será que podemos falar em ações de vigilância socioassistencial? É algo que, até o presente momento, nós não temos nos colocado muito essa questão específica de ações de vigilância socioassistencial. De alguma forma, a gente pensa a vigilância como uma área que produz e analisa as informações, mas como uma área meio, né? Como se a vigilância fosse exclusivamente uma área meio. E, ao ser uma área meio, a gente tende a não identificar ações de vigilância socioassistencial, a não ser essas ações que são típicas da gestão, né? Então, relacionadas aí à própria produção e análise de informações. Mas, será que, para além disso, nós temos ações que podemos chamar de ações de vigilância socioassistencial? Eu estou inclinado a começar a achar que sim. Né? Bom, e como o tema deste encontro, a proposição deste encontro era justamente a conexão entre vigilância e cadastro único, a gente também tem que fazer algumas perguntas que aparentemente são óbvias em relação ao cadastro único. Para que serve, afinal de contas, e para que é realmente utilizado? Bom, a apresentação de Denise já nos responde uma parte significativa desta pergunta, né? Então, o que ele é? Ele é um instrumento de identificação e caracterização da população de baixa renda.
ele serve para um conjunto de programas sociais, né? Ele é utilizado para um conjunto de programas sociais, mas nós podemos também pensar isso de uma forma um pouco mais abstrata ou um pouco mais conceitual e dizer que o cadastro ele serve, dentre outras coisas, para fazer com que oferta e demanda se encontrem, né? Este encontro de oferta e demanda é um elemento central da vigilância socioassistencial, né? E o cadastro é uma poderosa ferramenta para que a gente promova este encontro entre demandas e ofertas, né? Quais as conexões, então, possíveis entre a vigilância socioassistencial e o cadastro único, né? São muitas, eu vou voltar a essas perguntas, né, ao longo aqui da apresentação, né? Mas acho que nessa breve introdução aqui já deu para a gente perceber, né, que as conexões elas são bastante intensas, né? Agora, para a vigilância socioassistencial, o cadastro único ele é apenas uma fonte de dados? Que ele é uma fonte de dados, nós já reconhecemos há bastante tempo a sua importância enquanto fonte de dados, é inegável, né? Que nos possibilita diagnóstico, nos possibilita, de alguma forma, como eu falei, fazer esta análise, né, do encontro entre ofertas e demandas, mas o que mais, né? O cadastro tem potencial para mais do que isso, né? E o cadastro, primeiro, hoje, né, nós já temos, se a gente pensar só do ponto de vista da gestão, né, o grau de integração que nós temos entre vários sistemas nossos, do SUAS, sistemas de informação do SUAS e o cadastro único, isso também aparece ali na apresentação da Denise, né, é enorme, né? Então, para além da questão da informação, ele tem uma questão de potencializar elementos da gestão, de aprimoramento da gestão, e que são extremamente relevantes para a vigilância, né? Mas eu ainda quero ir para além disso, né? Para além do formulário e do banco de dados, que é o CadÚnico, né? Bom, o CadÚnico ele tem, por trás de um formulário e de um banco de dados, uma legião de trabalhadores da assistência social. Então, quando a gente fala em cadastro único, nós estamos falando de milhares de cadastradores, né, de milhares de técnicos que atuam como coordenadores do cadastro, como supervisores, que atuam, seja nas áreas de TI, seja nas áreas de análise de dados dentro do cadastro, né? E aí a gente já começa a perceber algumas outras conexões também, né? Se a gente pensar nas nossas secretarias de Estado, né, eu sei que parte delas ainda não desenvolveu competências de análise de dados na área de vigilância socioassistencial, né? Eu acho pouco provável que alguma Secretaria de Estado não tenha lá na coordenação estadual do Cadastro Único alguém que tenha competência técnica, né, na manipulação
e na análise de dados. Então, nós temos, às vezes, recursos dentro das nossas secretarias de Estado, né, que poderiam ser somados à vigilância, né, e não colocados em pontos tão distantes, ou seja, essas conexões, elas precisam ser melhor percebidas, inclusive pelos gestores das secretarias de assistência social, né? Bom, é possível que a atividade de cadastramento seja em si mesma uma atividade de vigilância socioassistencial? Aqui é uma provocação bem diria fustigante mesmo para as nossas ideias, porque a atividade de cadastramento, né, ela é uma atividade de identificação de população vulnerável, né? Bom, se a gente volta na nossa reflexão sobre o que é a vigilância, lá no início já estava posto que a vigilância precisa identificar, que um dos objetivos da vigilância é identificar vulnerabilidades. Bom, é claro que existem várias outras vulnerabilidades que não são capturadas e que não são identificadas pelo cadastro. Mas eu tenho poucas dúvidas de que, dos 80 milhões de pessoas que estão no cadastro, quase, né, de que ali não está identificada a maior parte da população socialmente vulnerável desse país, né? Então, esta atividade de identificação, né, para mim, conceitualmente, ela se apresenta como uma ação de vigilância socioassistencial. E aí eu volto lá naquela terceira pergunta, né, se cabe falar em ações de vigilância socioassistencial, né? Quando a gente pensa na busca ativa do cadastro, e num período, né, relativamente recente, né, que nós tivemos aí Plano Brasil Sem Miséria, essa questão da busca ativa, ela foi muito enfatizada e o cadastro teve, né, um papel importantíssimo dentro disso. Ora, essa ação de busca ativa não era justamente um esforço para identificar aquela população vulnerável que o Estado ainda não enxergava? Então, isto é, para mim, ação de vigilância socioassistencial, do ponto de vista conceitual, né? E aí, acho que nós temos que pensar o que podemos aprender com o cadastro único e o que o cadastro único também pode aprender com a vigilância. Eu acho que hoje nós temos, do ponto de vista administrativo, né, duas áreas que são separadas, não só no governo federal, mas nos estados e nos municípios. Eu acho que, como as organizações complexas tendem realmente a ter nichos especializados, e às vezes essas divisões elas se tornam necessárias, mas a divisão administrativa não pode levar a que nós percamos o que há de transversal nessas duas áreas e, que eu falei, então, as conexões entre essas áreas. E mesmo nos levar a pensar se em toda e qualquer condição é necessária essa separação. Não sei, não consigo também aqui ter uma posição
absolutamente definida se esta divisão ela se justificaria em todo e qualquer contexto organizacional. E justamente por isso ali a última pergunta, né? Ou seja, quais os desdobramentos dessas conexões ao pensarmos nossas estruturas de gestão e execução do SUAS? Aí aqui, vou voltar rapidamente, né, a algumas definições que nós cristalizamos nas nossas normativas, né? Então, na Lei Orgânica da Assistência Social, com a alteração realizada em 2011, nós tivemos o reconhecimento da vigilância socioassistencial como um dos objetivos da assistência. Isto é de um significado enorme quando você pensa a concepção da política de assistência social. Então, a assistência social tem por objetivos a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos. Eu acho que a gente ainda não digeriu suficientemente isso, não ruminou mentalmente o suficiente disso. A vigilância socioassistencial, se ela é um dos objetivos, ou seja, ela não é apenas um meio, mas ela é também um fim. Então, a vigilância socioassistencial, ela tem que estar, e eu sempre afirmei isso, a serviço da proteção social. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de que a vigilância socioassistencial tem que estar a serviço da proteção social, às vezes nos induz a um raciocínio de que a vigilância ela não é também um objetivo, ou seja, um fim da política. Então, vamos lá, os objetivos. A proteção social, a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e de danos. Se, de um lado, em 2011, a incorporação da vigilância na nossa lei orgânica, ela promove a vigilância a um status de objetivo da política de assistência social e tudo, mas a gente também percebe, ela também nos deixa perceber como a vigilância é um conceito ainda numa busca de conteúdo, porque me chama a atenção que na definição da LOAS nós temos apenas este aspecto da identificação das vulnerabilidades e riscos. Não aparece na LOAS um elemento que aparecia lá na NOB de 2005 e que aparece também depois de forma mais detalhada na NOB de 2012, que é a questão dos padrões dos serviços. Isto, no texto da LOAS, se perde, mas está lá na NOB de 2005 e, de alguma forma, é recuperado na NOB de 2012. Então, nós temos lá a vigilância socioassistencial, caracterizada como uma das funções, aí ali a dissintonia entre objetivos de um lado e função do outro, mas uma das funções da assistência social, e deve ser realizada por intermédio da produção, sistematização, análise e disseminação de informações territorializadas, e trata, inciso 1, das situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos e dos eventos de violação de direitos em determinados territórios. Inciso 2, do tipo, volume, padrões e qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial. Ou
seja, no texto da LOAS, embora haja uma ênfase na questão da identificação das vulnerabilidades, não fica explícito a questão do casamento entre ofertas e necessidades. Nós precisamos identificar as necessidades, mas nós precisamos também identificar e analisar se as ofertas realizadas, né, são capazes ou não de suprir estas necessidades. E daí a ideia da vigilância dos padrões de serviços, né? Também, algumas diferenças que parecem ser sutis, né, mas na NOB, quando a gente fala em funções da política, e na LOAS a gente está falando em objetivo, né? Ou seja, a ideia de função não remete a uma ideia de finalidade, assim como a palavra objetivo remete, né? Então, também, ainda um campo nebuloso, né? E eu trouxe também uma definição da linguagem comum, né? Não uma definição nem das normas, nem uma definição técnica, a definição de dicionário mesmo, do uso comum da palavra, que tem lá é claro, existem outras definições, mas uma das definições que a gente vai achar no dicionário é estado de quem age com atenção e precaução para evitar riscos e perigos. Então, estado de quem age com atenção e precaução para evitar riscos e perigos. Embora seja um uso comum da palavra, né, e não de, digamos, um conceito da assistência social, mas acho que reflete bastante bem aquilo que nós intencionamos com a vigilância socioassistencial, né, com esta palavra inventada e colocada dentro da política de assistência social. Ainda dentro da NOB-SUAS 2012, está lá, constituem responsabilidades comuns à União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? No artigo 91, inciso 3º, utilizar a base de dados do Cadastro Único como ferramenta para a construção de mapas de vulnerabilidade social dos territórios, para traçar o perfil de populações vulneráveis e estimar a demanda potencial dos serviços de proteção social, básica, especial e sua distribuição aos territórios. Aí vem também utilizar a base de dados do Cadastro Único como instrumento permanente de identificação de famílias que apresentam características de potenciais demandantes dos distintos serviços socioassistenciais e, com base em tais informações, planejar, orientar e coordenar ações de busca ativa a serem executadas pelas equipes dos CRAs e CREAs, ou seja, a busca ativa realizada pelos serviços. Isso também foi uma discussão que esteve presente, né, nos anos passados, né? Uma coisa era você ter ações de busca ativa para identificar populações vulneráveis que ainda não estavam cadastradas e outras ações de busca ativa organizada pelos serviços para que nós incluíssemos, né, nos serviços essas populações vulneráveis identificadas, porque a identificação por si só não muda nada na vida da população vulnerável. Se for apenas identificado, né, e, infelizmente, né, nós sabemos que até hoje nós temos ainda pessoas identificadas no Cadastro Único, né, com suas vulnerabilidades identificadas no Cadastro Único, mas que estão apenas identificadas, né? Que nós não chegamos até elas para que
pudéssemos, de alguma forma, diminuir essas vulnerabilidades. Mas já visualizávamos, então, o cadastro único como uma ferramenta potencial para a busca ativa, né, e, de alguma forma, associando essa ideia de busca ativa para os serviços com a ideia de vigilância, né? Mas, até então, não associando ainda a própria busca ativa para o cadastramento com a atividade de vigilância, né? Talvez seja chegada a hora da gente começar a pensar também nesta direção, né? 5 minutos, tá bom. Aqui, só uns números gerais, que a Denise também já mostrou, né? Mas nós temos ali por regiões do país, né? Então, no Brasil inteiro são, né, 80 milhões de pessoas quase no cadastro único, né? Isto é uma enormidade de pessoas, né? Destas, 70 milhões, né, quase 72 milhões, são pessoas com renda per capita de até meio salário mínimo, né? Então, propensas a uma situação de vulnerabilidade, pelo menos da perspectiva socioeconômica, né? A gente olha, Nordeste, 32 milhões de pessoas, né? Nós temos estados, a Denise falou que em números nacionais, em torno de 40% da população está no cadastro, mas se a gente vai a alguns estados, você vai ter 60% da população no cadastro. A alguns municípios, você vai ter 70% da população no cadastro, né? Aqui, alguns dados do nosso registro de atendimento dos CRAs, né? Em âmbito nacional, nós temos ali que 60% das famílias que ingressam no PAIF são famílias do programa Bolsa Família, portanto, estão obrigatoriamente no cadastro único, né? Como a gente não capta a informação lá no RMA de se a família é do CadÚnico ou não, seguramente, nesses 40% aí que não são do Bolsa, mas seguramente uma fração não desprezível delas são famílias que estão no cadastro único, né? Principalmente quando a gente pensa na proteção básica, é claro que a proteção especial ela vai ter contornos diferentes e características que fazem com que um maior percentual de usuários da proteção especial não esteja no cadastro único. Mas quando a gente pensa na proteção básica, né, eu diria que 80% dos nossos usuários já estão identificados no cadastro único. O que, obviamente, não significa que 80% das pessoas do cadastro único tenham necessidade de ser atendidas nos nossos serviços, né? São coisas diferentes, né? Então, a população que demanda efetivamente nossos serviços, ela está, quase toda ela, quando se trata de proteção básica, já identificada de alguma forma ali no CadÚnico. A barrinha verde, não, por alguma razão a legenda não apareceu aí quando projetou, mas a barrinha verde é uma proporção entre o número de atendimentos individualizados que os CRAs relatam realizar e, desses atendimentos individualizados, qual é o percentual que é relacionado a cadastramento ou atualização cadastral, né? Então, é perto de 30% dos atendimentos individualizados realizados no CRAS são relativos à atualização cadastral ou cadastramento de novas famílias, né? Bom, nós somos visceralmente ligados, né? Os serviços e o cadastro.
Né? E aí, para concluir, né, eu volto àquelas mesmas perguntas, não vou passar demoradamente por cada uma delas, não, porque eu sei que meu tempo acabou de esgotar, né, mas principalmente naquelas duas últimas perguntas ali que eu quero retomar, né? O que podemos aprender com o CadÚnico, o que o CadÚnico, na minha opinião, pode aprender com a vigilância, né? Primeiro, o que, a meu ver, eu acho que nós podemos aprender com o CadÚnico. E aí, quando eu estou falando CadÚnico, não é o banco de dados e o formulário, né? É também o banco de dados e o formulário, mas é, sobretudo, a estrutura, né, que dá vida ao CadÚnico, né? Isso é que a gente tem que, quando eu penso CadÚnico, eu penso em toda essa estrutura de milhares de trabalhadores e de atividades realizadas cotidianamente que tornam possível existir esse banco de dados, né? Então, primeira coisa, o CadÚnico, assim como o programa Bolsa Família, foi capaz, desde muito cedo, de constituir uma organização, né, e uma preocupação de profissionalização, né, que nós não conseguimos alcançar em outras áreas da gestão do SUAS, né? Então, para mim, isto é inegável, né? É claro que existem exceções, existem municípios em que isso não ocorre, estados em que isso não ocorre, mas, via de regra, né, o programa Bolsa Família e o Cadastro Único, eles constituíram estruturas administrativas e estruturas de gestão muito mais sólidas e profissionalizadas do que as demais áreas dentro da gestão do SUAS, né? Isto, claro, você tem um efeito de um programa de transferência de renda que é de uma importância enorme e inegável, né? Mas que, de alguma forma, força o conjunto dos gestores a ter esta preocupação com a gestão do cadastro e com a gestão do programa, né? Porque não ter os seus munícipes no programa Bolsa Família por incompetência da gestão municipal se torna um problema enorme, né? Agora, não ter as pessoas com deficiência do BPC sendo atendidas nos nossos CRAs ou no nosso serviço de convivência, isso não se torna um problema enorme, né? Então, eu acho que há aí também um cálculo racional, né, de que, olha, isto daqui vai causar algum tipo de prejuízo à minha imagem, à minha gestão, essas outras coisas, não, essas outras coisas, de alguma forma, elas são, entre aspas, menos importantes. E, por isso, eu dou menos atenção, ou eu me preocupo menos que elas funcionem de forma adequada, né? Conseguir colocar na pauta a relevância, né, e conseguir uma maior profissionalização. Quando eu digo profissionalização, gente, eu estou falando no sentido de capacidade técnica para a área, né?
Eu posso instituir uma área de vigilância sem nenhum técnico que tenha perfil para estar naquela área. Pode ser todo mundo concursado, inclusive. Isto não profissionaliza a área. O que eu estou chamando de profissionalização é a constituição de equipes tecnicamente qualificadas para o exercício daquelas atividades, comprometidas com o exercício daquelas atividades e qualificadas para isso. Então, acho que, nesse sentido, a gente tem muito a aprender com o cadastro. Temos muito a aprender com o cadastro também na questão da busca ativa, ou seja, da identificação de populações vulneráveis, coisa que, nos nossos serviços, muitas vezes nós não alcançamos. Só que, para o usuário da política, você ser alcançado apenas pelo cadastro, pouco muda se você não for alcançado pelos demais programas sociais. Em relação ao programa Bolsa Família, ou aos benefícios, se ele estiver dentro do perfil, esse alcance é, de certa maneira, mais automático. Mas nós ainda temos dificuldade de identificar e, ao identificar, dificuldades de prover a atenção necessária. Bom, de outro lado, eu acho que o cadastro único também pode olhar para a vigilância e fazer algumas reflexões que podem ajudá-lo. Talvez até pela própria reflexão sobre os cadastradores, as equipes de cadastramento, que a gente sabe que em muitos municípios, às vezes, são equipes contratadas para fazer um mutirão de atualização cadastral. Ora, se a gente tiver equipes cotidianamente no território, se a gente tiver também equipes de cadastro que, inclusive, saiam mais ao território e cadastrem menos no gabinete, eu acho que aí os cadastradores podem, de alguma maneira, se tornar efetivamente agentes de vigilância socioassistencial. Acabou, né? E, pensando aí nos desdobramentos das nossas estruturas administrativas, é realmente uma reflexão, acho que não tem uma regra geral, mas uma ponderação de até que ponto a separação destas áreas tem sido maléfica para os SUAS. Então, nós temos que, no mínimo, buscar uma maior conexão e, quem sabe, começar realmente a pensar se isso sempre se justifica. Bom, muito obrigado. Obrigada, Luiz. Eu vou passar rapidamente para a Denise, que ela precisa se retirar para as considerações finais. Gente, eu peço desculpas, na verdade, mas já tinha um horário, agora é 5 horas, então realmente eu não tenho como ficar, né? A mesa atrasou e a gente acabou passando um pouco do horário. De qualquer forma, a Jennifer, que é a outra coordenadora, vai estar aqui amanhã e para eventuais dúvidas. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que nós temos que olhar a política para além, né, da questão de... hoje em dia o cadastro vai para além das políticas da assistência social, isso é fundamental a gente olhar. Né? O cadastro hoje ele é um articulador de outras políticas, e são políticas sociais também. Então, eu acho importante no debate a gente ter essa percepção. O que nós vamos fazer com esse pessoal que está aqui?
né? Hoje em dia, essas políticas, como a gente falou, no primeiro momento, elas estão penduradas, sabe, no cadastro, em órgãos extremamente centralizados, da mesma forma como a gente sabe que tem políticas que estão voltadas para o cadastro, que estão nos estados, que estão nos municípios. Então, esse debate é muito rico, né, de entender o que é que nós vamos fazer com esse conjunto de políticas que atendem a população, que são políticas sociais, apesar de não serem, muitas vezes, políticas da assistência social de uma forma mais tradicional, mas que, sim, atingem algum aspecto de vulnerabilidade dessas populações. Então, essa é uma discussão que eu acho que se amplia, né, amplia o nosso horizonte, amplia a nossa forma de olhar, né, para o cadastro e a próprio papel na assistência, nesse ponto, que é muito rica, que a gente quer muito fazer com vocês nessa interface. Já começamos essa discussão também dentro do Ministério, como a gente falou, mas a gente precisa ter outros insumos até para compreender como é que nos estados e municípios, a gente sabe que alguns estados já têm posições bastante inovadoras aí, que vêm trabalhando com essa agenda. Então, essa troca é extremamente importante. Realmente, eu peço desculpas pelo prazo, mas é porque, assim, tinha um horário até as 4 horas, a gente achou que daria para eu cumprir essa outra agenda. Tá? Muito obrigada e um abraço. Obrigada, Denise.